Shalom, queridos, shalom. Zaquim Gilson aqui, falando com você hoje meio de touca, meio encasacado aí, né? Querida, tá frio aqui onde eu moro, né? É friozinho. Minha casa aqui fica mais no alto, então pega um ventinho também. Então é friozinho. Tô meio gripado, não é coronavírus, não. Isso é normal, né? Aqui onde a gente mora, no sul, é bem friozinho. Então volta e meia dá essa gripezinha, dá uma trancadinha na garganta, entope um pouco o nariz, mas já volta ao normal, né? Com algum chazinho, um chimarrão bem quente, né? Nada que isso não traga de volta à normalidade. Então, por conta disso, hoje tô dispensado do serviço, né? Para me recuperar. E estamos aqui gravando mais um videozinho, né? Falando um pouco sobre Hashem, sobre a sua palavra, sobre a Torá, né? E estamos aqui. Hoje eu separei esse salmo aqui porque eu estava estudando e achei algo interessante aqui que o pessoal escreveu e eu pensei, eu vou passar para o pessoal que de repente não tem essa como ler isso aqui, né? E através aqui desse videozinho vai acabar vendo, né? Ouvindo e estudando também, entendendo algumas coisas. Veja bem, o salmo que eu quero ler hoje é o Salmo 137, né? Show de bola, gosto. Todos os salmos são lindos, maravilhosos, mas esse salmo ele me deixa um pouco mais próximo, talvez essa palavra, não sei, ou mais achegado, ou com o coração mais aquebrantado, né? Para que eu possa estar mais perto de Hashem, certo? E ele diz assim, ó, as margens, Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sion, ou Sião, né? Sobre seus salgueiros pendurávamos nossas harpas, pois os que nos capturaram nos exigiam canções, e nossos atormentadores pretendiam que os alegrássemos dizendo: cantai para nós algum dos cânticos de Sião. Como poderíamos entoar o cântico do Eterno em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que perca minha destra a sua destreza, que se cole minha língua ao palato, se não me lembrar de ti, se não mantiver a recordação de Jerusalém, acima da minha maior alegria. Quanto aos filhos de Edom, lembra contra eles o dia da destruição de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasai até seus alicerces. Ó filha da Babilônia, destinada estás a ser devastadas. Bem-aventurado será aquele que retribuir a ti todo o sofrimento que nos infligiste. Por que eu disse que isso me deixa um pouco mais quebrantado? Pelo seguinte, amados. Olha só. À margem dos rios da Babilônia nos sentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Ou seja, eles estavam no exílio, né? Imagina você sendo criado, né, na família. Vamos dar um exemplo aqui, na família dos levitas, né? Uns eram criados para serem os que montavam e desmontavam o tabernáculo, outros, dependendo da família, era criada para ser o que acendia lá as luzes, né, vamos dizer assim, outros eram para varrer, e assim cada família tinha uma atribuição, né? E tinha uma família que era a família dos sacerdotes, né? E aí você nasce naquela família ali, então você é criado desde seus tenros anos,
né? Você é criado ouvindo que você vai ser um sacerdote, que bobear você vai ser um dos sumos sacerdotes, e aquilo vai, o seu pai, o seu avô, o seu pai vão ensinando você, a sua mãe vai ensinando você, e vai mostrando para você que você é importante, você é uma pessoa escolhida por Hashem para fazer alguma coisa, e você está ali e ela vai ensinando, eles vão ensinando, vão te levando para a sinagoga, né? Vão te levando para as escolas, vamos dizer assim, vamos chamar na linguagem de hoje, para as escolas rabínicas, né? Para você aprender o que teria que ser ensinado desde a sua tenra idade até. Aí quando chega lá pelos seus 18, 19 anos, que você já pode começar a fazer alguma coisa, você já está numa fase que vai passar para a fase de jovem, né? Não é adulto e nem adolescente, é jovem, e aí você começa a ter uma maturidade, então você começa a pensar, bah, agora eu vou começar a mexer com as coisas aqui, vou tal, tal. Você é levado para o exílio, e lá no exílio as suas roupas, em vez de ser vestes brancas separadas para aquele seu ofício perante Hashem, passa a ser uma veste suja de barro. Por quê? Porque esses rios que falam não é rios, eram rios, vamos dizer assim, feitos pelo homem para que pudessem entrar água até Babilônia, né? E aí o que eles faziam? Eles iam lá, pegavam água, pegavam barro, né? Faziam a mistureba lá para fazer um tijolo, fazer isso. Então eles estavam sempre carregando essas coisas, né? Sempre sujos, sempre diferente daquilo que a pessoa aprendeu. Aí imagina, aí eles agora vão ter aqui 2 segundos de descanso, se sentavam. Eles sentavam para descansar? Não, eles sentavam e choravam, né? Por quê? Porque eles se lembravam de Sião. Eles se lembravam de tudo aquilo que eles aprenderam. Eles se lembravam de Hashem. Que quando fala de Sião aqui, Sião, ele é um monte santo de Hashem. Né? Então o que acontece? Eles se lembravam de Hashem, eles se lembravam da palavra, eles se lembravam da Torá, eles se lembravam de tudo aquilo que ele ensinou. Já não era mais nem os pais, é tudo aquilo que Hashem ensinou para eles. E quando Hashem ensina algo para a gente, aquilo fica, que a gente guarda, veja bem, a gente guarda aquilo no nosso coração, aquilo não fica simplesmente guardadinho ali. Ah, não, vou guardar aqui dentro de um cofre, ele vai ficar quietinho. Não, aquilo ali fica dentro do teu coração, fica guardado, mas ele fica queimando. E volta e meia você pensa, você se lembra daquilo, que coisa gostosa essa palavra de Hashem, que coisa boa é ouvir a voz dele, que coisa boa esse louvor, né? Eu comecei aqui, coloquei um pedacinho de uma canção ali que eu acho muito legal, tocada em viola, e eu sou apaixonado pelo som da viola, né? Eu acho a coisa mais linda, o som, o timbre, né? É um som que me leva a adorar mais intimamente a Hashem. Eu gosto, eu acho, cada um tem um gosto, né? Mas eu gosto, eu acho legal, né? Tem muitas pessoas que gostam e outras que não gostam tanto, outras que não gostam, mas assim, essa canção fala daquela passagem de Mateus 6, em que entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus em secreto. Era o que eles estavam fazendo. Eles sentavam e choravam através das suas lágrimas. Eles não conseguiam falar, né? Por que, que eles não falavam? Primeiro, porque a lágrima, eles estavam chorando. E segundo, porque os caras que estavam cuidando deles ficavam exigindo que eles cantassem, ficavam atormentando eles, tirando o sarrinho, né? Cantai para nós algum dos cânticos de Sião, tipo, tirando sarro. Quantas vezes isso acontece com a gente, né? E aí eu estava aqui fazendo algumas consultas e eu entrei num site aqui que eu acho muito legal, é o rabad.org, né? Se você quiser entrar ali depois para pesquisar, é muito legal também. E eu entrei aqui, eu achei legal e eu disse, eu vou trazer alguma coisa aqui para o pessoal, né? E aqui está uma como é que eu vou dizer assim, uma reportagem muito interessante.
né? O Rabi Israel Baal Shem Tov, ele é o fundador do Hassidismo, que é uma das ramificações do judaísmo, vamos dizer assim. Ensinou que toda a ocorrência, olha só que interessante, no universo, seja positiva ou mesmo negativa, ela pode e deve, olha só que interessante, nos fornecer lições produtivas. Ou seja, tudo que acontece de bom ou de ruim, que a gente entende assim, dei uma topada na quina da mesa, é ruim. Sim, claro que é ruim, vai doer. Porém, aquela situação vai nos ensinar algo interessante, de bom. Por exemplo, eu estava andando com o celular, né? Mexendo aqui no celular, não prestei atenção que a mesa estava ali. E aí foi aonde eu dei com o dedo na quina no pé da mesa ali e dói. Dói ou não dói? Dói pra caramba. Aí, o que essa situação me ensinou? Que eu não devo prestar atenção assim, ou ficar assim tão vidrado no celular. Um exemplo que eu estou dando para vocês, né? Tudo tem uma, uma, como é que se diz assim, uma lição que a gente possa aprender, certo? E enquanto continuamos, né, a seguir as diretrizes aí que nos são passadas para que a gente possa nos livrar desse vírus aí o mais rápido possível, né? A gente vai orando, falando com Hashem, orando pela recuperação daqueles que já estão infectados, né? E orando também para que nós passamos por essa daí sem nos infectar e infectar ninguém e que a gente vá ajudando as pessoas que estão precisando da gente, em oração, em alimentos, seja lá no que seja necessário. Ore a Hashem, ore a Deus, né, para que Ele fale com você o que as pessoas estão precisando ao seu redor. Mas eu não tenho dinheiro. Às vezes não é o dinheiro que elas precisam, né? Às vezes é um quilo de arroz, às vezes é um oi, né? Às vezes é o Deus te ama, né? Mas não pode abraçar. Não pode abraçar, mas falar assim, dá para falar, porque bota a máscara, daí dá para falar, né? Deus te ama. Às vezes é isso que precisa, né? Mas assim, existe algumas, eu achei interessante compartilhar que existem algumas coisas que aprendemos com essa crise, ou seja, algumas lições em que essa crise nos ensinou. Eu vou falar algumas aqui, né? E para não ficar muito grande esse vídeo, tá? Olha só, interessante que a gente tem visto, passa no jornal aí, o pessoal racista, é, cor, credo, opção sexual, né? Todo mundo aí tem a sua ideologia, sabe? Entende de uma forma, mas o que está acontecendo é que estamos voltando a uma era medieval. Porque o que eu digo isso? Porque tem acontecido aí de o pessoal estar sendo massacrado, por exemplo, porque tem uma pele escura. Eu não vejo qual o problema. Outros estão sendo massacrados porque são judeus, né? Também não vejo qual o problema. Outros estão sendo massacrados porque são evangélicos, não sei qual o problema. E assim vai, né? Várias coisas têm acontecido e estão nos levando a regredir, né, na nossa humanidade, né, no quesito ser humano, né? E esse vírus, olha, ele é cego. Eu posso dizer assim que ele é cego para as diferenças culturais e ideológicas, não é? Ele não está nem aí se você é crente, judeu, católico, se é muçulmano, se você é branco, moreno, amarelo, se você é. Não interessa. Para ele não interessa. O que interessa é que você é humano. Se você é humano, ele tá pegando, cara. Ele não tá nem aí, né? Então o que acontece?
de uma certa maneira o povo tem se unido, né? De uma certa maneira o povo tem se unido, porque sabe que esse vírus tá pegando e não tá não tem discriminação, ele não pega assim só pobre ou só rico, não, ele é no geral, né? Então o pessoal tá entendendo. E os nossos sábios dizem que isso realmente acontece uma vez por ano em Rosh Hashanah, né? Que isso é a Rosh Hashanah eu posso estar falando em um outro vídeo explicando sobre o que é isso certinho. Quando todas as pessoas do mundo passam diante de Deus em julgamento. Isso nos lembra que apesar de todas as nossas diferenças, somos uma humanidade, ou somos um sob Deus, né? Para Deus não existe diferença, em outras palavras. Outro ponto aqui que eu achei interessante é o poder de cuidar. Os cientistas ainda estão examinando a natureza dessa nova doença, que se espalha através de contato próximo. Não devemos esquecer que o amor também se espalha de pessoa para pessoa, mesmo a uma certa distância. O rei Salomão, falou do impacto que podemos ter sobre o outro, né? Como um versículo que diz: como na água o rosto responde ao rosto, assim é o coração de um homem para um homem, né? Ou seja, o coração de um ser humano para um ser humano, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Não podemos ter contato com a pessoa, não podemos chegar e ficar abraçando e tal, mas a uma certa distância nós podemos compartilhar. Compartilhar o quê? Compartilhar amor, compartilhar alegria, compartilhar aquilo que faz com que a outra pessoa também se sinta bem, porque a partir do momento em que eu faço que você se sinta bem, eu acabo me sentindo bem, certo? Então, essa é uma das questões que eu achei interessante, o poder de cuidar, né? Como é que eu vou cuidar da pessoa se eu não posso encostar nela? Você não precisa encostar nela. Você pode orar por ela. Você pode se ajoelhar, como eu disse no começo sobre aquela canção ali, entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto, porque ninguém precisa ver você fazer isso, nem mesmo a pessoa que você está orando por ela precisa ver, tá? Ela precisa sentir que Deus está tocando nela. Então você fecha o seu quarto, aí apaga a luz, bota uma canção, faça o que você quiser, do jeito que você se sentir melhor dentro do seu quarto, em secreto, e fale com Hashem. Fale com Deus. Porque é nessas coisas que ele, como é que eu vou dizer, se agrada, dessa maneira que ele consegue agir. Porque eu e você somos canais de bênção. É através de nós que flui a sua bênção, que flui os seus milagres. Ah, mas eu não sou, não sei ler tão bem a Bíblia, eu não sou isso, então eu não vou nem me meter. Pronto, entupiu um canal, acabou-se. É mais ou menos assim que funciona. Outro ponto aqui, encontrando conforto na oração. Alguns falam prece, outros reza, né? Os esforços para impedir a propagação da doença nos lançaram em águas desconhecidas, verdade? Está todo mundo pisando em ovos. Restrições impostas recentemente, devastação econômica e medo de ser infectado nos deixam ansiosos e inseguros, não é verdade? Pois é. Mas, como disse o filósofo suíço Henri Frédéric Amiel, a incerteza é o refúgio da esperança. Bem profundo, né? Na prece, ou seja, na oração, temos a capacidade de nos conectar com o Ser Supremo, com Hashem, no qual encontramos conforto e consolo, fortalecendo nossa esperança e resolução. A oração nos afirma que o Criador está presente, que tudo vê e se importa com cada um de nós. Viu? Só, olha que interessante. A oração nos afirma que o Criador, ou seja, Hashem, Deus, ele está presente, tá? Ele
como é que eu vou dizer aqui, ele se importa, ele se deleita em ter você, eu, perto dele, de bem com a vida. Então não fique pensando você que está passando despercebido aos olhos de Hashem. Não, ele está pronto para atacar, vamos dizer assim, né? Ele está pronto para fazer algo, para mudar isso, mas ele está esperando o nosso ok. Ele está esperando que nós venhamos a crer nele. Tão somente crer nele. Ah, mas aí a vacina só vai vir, querido, quando eu e você crer nele. A vacina ou remédio, eu não sei como é que vai ser feito esse negócio, só vai vir plena quando eu e você confiar em Hashem. Porque daí ele bota a mão dele e diz assim, tá, agora vai. Tá me entendendo? E uma última coisa que eu vou falar para o vídeo não ficar muito grande é valorizando a liberdade. Nunca se valorizou tanto a liberdade do que agora, né? Como eu falei para você, eu fui dispensado porque eu estava com dor de cabeça, né? E aí eles dispensaram, sabendo que não era, mas dispensaram assim, tipo, vamos nos precaver, né? É uma norma da empresa, me dispensaram e eu tô aqui em casa esperando até passar e voltar para o serviço, certo? Tranquilo, show de bola, eles se precaveram. Querido, eu saí do serviço, tô na minha casa, tô quietinho na minha casa, tá? E aí o que acontece? Pra mim eu tô preso, mas eu tô dentro da minha casa, mas pra mim eu tô preso, por quê? Porque eu não posso fazer nada, eu não posso sair, né? No máximo é ir no mercado, mas mesmo assim, mesmo sabendo que eu não tenho nada, tá? Por quê? Porque eu me coloquei aqui, segundo as normas da minha empresa, para que eu pudesse me curar, vamos dizer assim, né? Mesmo sabendo que eu não tenho nada. Aí o que acontece? Eu tô preso. Eu tô preso na minha mente, né, aqui, e eu começo a valorizar, pensar na minha liberdade, o que eu poderia estar fazendo. Eu poderia estar visitando minha mãe, poderia estar visitando outras pessoas, meus amigos, né? Mas eu tô aqui. Veja bem, eu estou valorizando muito mais a minha liberdade. Estar restrito e isolado apresenta um conjunto único de desafios, mas também nos lembra do presente da liberdade. Eu servi o exército, fiquei 4 anos lá, e na minha época, agora não sei como é que tá, mas na minha época era assim, você ia pro exército, beleza, você não voltava mais para casa. Essa é a regra. Você não volta mais para sua casa, você vai ficar 1 ano lá. Porém, nós tínhamos um presente que era tipo assim, eu esqueci o nome agora, mas era assim, ó, chegava às 5 horas, vamos dar exemplo, 5 horas, o que acontecia? Era nos dado um presente de vir embora, certo? Esse presente era o presente da liberdade. Nós vínhamos embora, nós íamos para nossas casas, dormíamos em casa, tudo tranquilo, né? Via as nossas famílias, e no outro dia tinha que estar lá no horário que era exigido e tal, eu feito todas as coisas. Porém, se cometêssemos alguma coisa errada que ferisse ao código, né, de conduta do Exército Brasileiro, o que acontecia? Esse presente de liberdade era cortado. Aí nós ficava, sei lá, eles diziam, ó, vocês vão ficar 5, 6, 10 dias de pernoite. Porque o que era o pernoite? Nós tínhamos que dormir no quartel. Ou seja, nós tínhamos que ficar o dia inteiro, ficava ali no quartel à noite, no outro dia estava no quartel à noite, no outro dia assim, vai, até os dias que eles determinaram para a gente cumprir a nossa pena. Esse era
o corte do presente da liberdade. Aí eu me lembro dessas pessoas que estavam no exílio ali no Salmo que eu li para vocês, né? Eles estavam presos. O presente da liberdade deles foi cortado. Você está me entendendo? Então, de fato, na festa do Pêssar, que é a Páscoa, né? Para nós é o Pêssar, somos instruídos que em toda e qualquer geração uma pessoa é obrigada a se ver como se tivesse saído do Egito. Na festa do Pêssar, né? Nós temos que nos alegrar como se nós tivéssemos saído do Egito. Por quê? Porque lá no Egito o povo estava escravizado. O povo estava sem o presente da liberdade. Eles tinham que trabalhar sei lá quantas horas, praticamente o dia inteiro e a noite inteira. Eles trabalhavam até conseguir. E assim amassando barro ali para fazer tijolo para o faraó. E morriam ali amassando barro, né? Para ver a sua família, era só mesmo tipo, saiu do serviço, foi lá, deu um beijo na família, dormiu, no outro dia estava no serviço de novo, né? E assim a coisa ia, tá? Aí no Pêssar nós temos que nos sentir como se tivesse saído dessa escravidão, né? A liberdade como estado de espírito deve ser buscada regularmente, onde quer que estejamos, né? Ou seja, eu estou me sentindo preso, mas o meu estado de espírito, a minha alma, né, ela tem que se ver livre. Ninguém pode prender ela. Eu tenho que buscar regularmente essa essa liberdade espiritual. Eu tenho que estar buscando de Hashem, eu tenho que estar buscando a presença dele, a presença do Mashiach. Tenho que estar cada vez mais voltado ao mundo espiritual. Querido, esse videozinho já está ficando meio longo, né? Eu quero deixar para você então aquele abração, dizer para você que se você precisar de que eu responda alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, lembrando sempre do respeito, né? E quero mandar um beijão aí pessoal da congregação Beit Tefilá, né? Nossa casa de oração. Um beijão para todos eles aí, o pessoal de Criciúma, Nova Veneza, da Serra, né? Tamo aí, tamo junto, né? Embora meio separado, mas tamo junto, né? Então, que a Hashem abençoe a todos nós e que vocês, assim como eu, tenhamos um dia abençoado na presença de Hashem. Amém? Fique com Ele e que Ele nos abençoe grandiosamente.